Vamos dar continuidade a algumas consequências do teorema do ângulo externo. Dessa vez nós vamos falar da desigualdade triangular. Ela é uma desigualdade matemática que recebe esse nome devido à sua relação com as medidas do lado de um triângulo. Então, a desigualdade triangular diz essencialmente que se você tiver três pontos, no caso aqui a gente está chamando de A, B e C, então a medida de AC, medida do segmento AC, é menor que a medida do segmento AB mais a medida do segmento BC. Então eu tenho uma desigualdade, menor ou igual. A proposição diz também que a igualdade, que eu posso ter a desigualdade, o menor, eu posso ter a igualdade. E a igualdade só ocorre se, no caso em que o B pertencer ao segmento AC. Então, de início, nós temos três pontos. Esses três pontos podem estar alinhados, podem ser colineares ou não. No caso de eles não serem colineares, nós podemos encontrar um triângulo. E nesse caso, eu vou ter a desigualdade estrita, né? A medida de AC vai ser menor, estritamente menor do que a medida de AB mais a medida de BC. Caso os três pontos estejam alinhados, ou seja, se o ponto B estiver no segmento AC, você vai ter a igualdade. A medida de AC, isso é até conteúdo de um dos axiomas, né? Que diz que se um ponto B pertence ao segmento, então você tem essa igualdade aqui. Um outro detalhe nessa proposição está nessa expressão aqui do se somente se. Então eu tenho se e somente se. Isso significa que essas duas afirmações elas são equivalentes. A igualdade e o B pertencer ao segmento. Então, uma afirmação é dizer que essa expressão é verdadeira com a igualdade valendo. Outra afirmação é dizer que o B pertence ao segmento AC. Então, quando eu coloco se somente se, eu estou dizendo que quando eu tenho uma, eu tenho uma outra. Então, se a igualdade acontecer, eu vou ter que o B pertence ao segmento AC. E se eu souber, a princípio, que o B pertence ao segmento AC, eu vou ter a igualdade. Por essa proposição e pelo axioma de medição que a gente já viu. Então vamos trabalhar para provar essa proposição. Primeiro a gente supõe os três pontos podem estar alinhados ou não. Então a primeira parte da demonstração é o caso em que o A, B e C não são colineares. Então nesse caso eu tenho um triângulo. Eu posso formar um triângulo. Triângulo ABC. Pronto. Então eu vou pegar um triângulo ABC que eu construí a partir dos meus três pontos. São três pontos distintos. Se não estão alinhados, eu consigo formar o triângulo. Se estiver alinhado, eu não consigo formar o triângulo. Bom, depois de ter considerado o triângulo ABC, eu vou considerar a semirreta S de AB. A semirreta que começa em A, passa por B, né? Então, até a semirreta SAB. Nessa semirreta, eu vou considerar um ponto D. De tal forma que o comprimento de BD
seja o comprimento de BC. Né? Então eu venho aqui no segmento BC, meço, e depois meço uma distância aqui sobre a semirreta S de AB, de tal forma que esse comprimento seja igual a esse comprimento. Então o segmento BD ele é congruente ao segmento BC. Pronto. Dessa forma, o triângulo BCD ele é isósceles. Então nessa construção que eu fiz, a escolha do ponto dele foi escolhida de tal forma que o triângulo BCD é isósceles, com base CD. Bom, a gente sabe de resultados anteriores que num triângulo isósceles, os ângulos da base eles são congruentes. Então eu vou ter aqui o ângulo BCD. O ângulo BCD está aqui. É congruente ao ângulo BDC, que é esse aqui. Então eles são congruentes, por um resultado anteriormente provado. Pronto. O que mais a gente observa? Você observa que a semirreta SCB, a semirreta começa em C, passa por B, ele divide o ângulo ACD. O ângulo ACD, que é esse aqui em azul. Então a semirreta S de CB divide esse ângulo, né, no ângulo BCD e no ângulo BCA. Vamos em frente. Então, feitas essas observações, nós vamos ter que o ângulo ACD, né, que é o ângulo ali, vou apagar aqui, o ângulo ACD, esse ângulo que eu marquei aqui em azul, ele está dividido em dois, né? O ângulo ACD é ACB, como eu já falei, ACB, vou marcar aqui com outra cor, né? O ângulo ACB está marcado em verde, mais o ângulo BCD que está marcado lá em vermelho. Então eu tenho um ângulo total aqui em azul, que que a medida dele é a soma dessas duas medidas aqui. Bacana. Que é maior do que BCD. Vou marcar o ângulo BCD. Que está em verde. Por quê? Porque aqui eu tenho uma soma, né? Aqui do lado esquerdo eu tenho uma soma de duas quantidades positivas. Então o total é sempre maior do que uma das parcelas. BCD, peraí, eu botei errado aqui, vou voltar. BCD eu estou marcando em vermelho. Então vou colocar ele em vermelho também. Ok? Então, se você olhar essa desigualdade aqui, por que ela é verdadeira? Porque do lado direito eu tenho a soma de duas parcelas positivas, porque está se tratando de medida de ângulo, então são dois números positivos. Então a soma de dois números positivos é sempre maior do que uma das suas parcelas. Ok?
ok? Então isso é uma expressão sempre verdadeira em matemática. E a gente observou anteriormente, por causa que o triângulo BCD é isósceles, então eu tenho um ângulo BCD igual a BDC, que já foi observado aqui anteriormente. Então eu tenho essa expressão aqui embaixo, né? A primeira igualdade é pelo fato do ângulo ACD estar dividido em duas partes. A desigualdade aqui provém do fato que se você tem uma soma de números positivos, se for negativo não vale isso não. Se você tiver uma soma de números positivos, então o total é maior do que uma das parcelas. E você tem a outra igualdade aqui pelo fato do triângulo BCD ser isósceles. Então a gente tem essa expressão aqui que a gente vai trabalhar. Então a gente chega à conclusão que o ângulo ACD, né, é maior do que o ângulo BDC. Então esse ângulo aqui que está marcado em azul, que é o ACD, é maior do que o BDC, que esse aqui está no cantinho aqui embaixo, no ângulo, no vértice D. Bacana, vamos para frente. Bom, mesma situação, vou marcar aqui novamente os ângulos. Então eu tenho aqui um ângulo ACD é maior do que BDC, foi o que a gente provou no slide anterior. Essa é a nossa situação. Então, se você olhar para esse triângulo de fora aqui, né, que é o CAD, né? Então, pela proposição que a gente provou anteriormente, tá na aula anterior, a proposição diz que se você tiver dois ângulos não congruentes, que é o nosso caso, e o ACD é maior que BDC, então esses ângulos não são congruentes. Então, pela proposição anterior, você vai ter que os lados opostos, no caso aqui é o CA e o AD, eles não são congruentes. Ângulos congruentes, ângulos não congruentes, lados opostos não congruentes. Mas se além disso a gente viu que o maior lado ele está oposto ao maior ângulo. Como o ângulo ACD é maior do que o BDC, a gente vai ter que o lado AD, né, que é esse aqui tudinho, né, o lado AD ele é maior do que o lado AC, pela proposição da aula anterior. Pronto, então você guarda isso aqui. E agora você observa que o ponto B está entre o ponto A e o ponto D. Aí você vai para o axioma de medição e diz que quando você tem isso, você tem que AD é as parciais, né? É AB mais BD. Então, o total aqui é a soma dos pedacinhos aqui. Beleza. Mas se você construiu, quando você construiu o BD, você construiu de tal forma que o BD fosse congruente a BC. Certo? Então você escolheu o D aqui de tal forma que BC fosse BD.
Então, essa primeira igualdade aqui vem do axioma. E essa segunda igualdade aqui vem da escolha do D. Que o D foi escolhido de tal forma que o BD fosse congruente a BC. Pronto. Aí agora você vai juntar isso aí. Voltar, foi demais. Você olha para essa expressão aqui em cima, que foi nos dada pela proposição anterior. Então tem que o AD é maior do que AC. Ora, mas aí isso aqui é o AD. Isso aqui é AD. Pelo que está posto em cima. Certo? Então daqui de cima eu trago isso aqui, ó. AD, né, é igual a isso aqui. E o AD, né, é maior do que AC. Então você chega à expressão que você queria do teorema. Ficou aqui assim ao contrário, né? Mas aqui, ó, se você olhar para cá, é o AC menor do que AB mais BC. Então, se os pontos não são colineares, você tem essa desigualdade aqui. E a desigualdade estrita, né? Sem um igualzinho aqui. Beleza, então a primeira parte ela está feita. Então, se os três pontos não são colineares, você tem que o AC é menor do que AB mais BC. Falta mostrar essa outra parte aqui, que tem um si somente si. A volta, né, se o B pertence ao segmento, a volta, a igualdade já acontece porque tem um axioma que diz isso. E a gente tem que estabelecer essa outra parte. Então vamos para frente. Agora eu vou supor que os três pontos são colineares. A primeira parte a hipótese era que eles não eram colineares. Aí você chegou a essa desigualdade aqui estrita, né? Só o menor. Só o menor. Agora eu vou trabalhar com a hipótese de que os três pontos são colineares. Certo? E aí, sem perda de generalidade, eu vou estar colocando o B aqui no meio. Porque aí tem um axioma que diz que um dos três está no meio. Aí você pode perguntar, e se for o C que estiver aqui no meio? Aí você faz o mesmo procedimento, trocando a letra C por B, que dá tudo certo. Inclusive essa desigualdade aqui, se você olhar, o B está no meio aqui, tá vendo? Então tem um AC nas pontas e tem um B. Se o C for quem estiver aqui no meio, se eu tiver o C assim, como é que fica a desigualdade? Ficaria AB menor ou igual, aí ficaria o quê? Ficaria AC mais CB. Certo? Então aqui, essas letrinhas aqui são das pontas, né? Do AC. E essa letra que fica aqui no meio, essa letra que fica aqui no meio, é a letrinha que está no meio ali. Aqui você tem C, C. Porque no caso C, se o C estiver aqui no meio. E o A e B fica nas pontas, ok? Se for o A estiver no meio, então fica BC,
com um A aqui no meio. Ok? Então a ordem dessas letras aqui é a mesma ordem que tem que aparecer aqui na sua desigualdade. Ok? Então vamos lá. Então estou supondo que os 3 pontos são colineares. E além disso, eu estou trabalhando com o fato do B estar no B. Né? Então se B pertence ao segmento AC, então isso aqui, até coloquei que é trivial. Por que é trivial? Porque isso é um axioma. Axioma de medição. Ok? Agora falta fazer a outra parte, né? Aí nós vamos supor agora que se tiver a igualdade, nós vamos mostrar que o ponto B está no segmento AC. Então, vou considerar as coordenadas, né, A, B, C dos pontos ABC, e os pontos. E eu vou pegar as coordenadas, né, a coordenada A, a coordenada B e a coordenada C. Ok? Então, nessas condições aqui, eu vou ter essa igualdade aqui. Se você imaginar essa expressão sem os módulos, imagine essa expressão sem os módulos. Então é uma expressão verdadeira, né? C menos A, porque esse B vai cancelar com esse B aqui. Você tem menos B e tem mais B aqui, certo? Então você fez um truquezinho aqui, somou e subtraiu o B, e depois você colocou os módulos. Por que você pode colocar esses módulos? Porque a estrutura aqui, você tem que fazer essas coisas com cuidado, certo? Porque eu estou trabalhando com muitas coisas aqui. Primeiro eu estou colocando o B aqui no meio, e depois eu estou colocando que o A é menor do que C, certo? Porque o C podia estar do lado de cá e o A do lado direito e o C do lado esquerdo. Mas se você fizer o contrário, você tem essa desigualdade aqui, tudo o contrário. É só trocar aqui o C por A e dá tudo certo. Então, eu estou trabalhando com o A menor que C. E se não for? Aí você tem que refazer essa conta, trocando aqui o seu C por A e o A por C. Fica A menos C, aqui fica A menos B, e aqui fica B menos C. Mas dá tudo certo, no final dá o mesmo resultado. É só uma questão de escolha para você facilitar suas contas. Então tem escolhas que são feitas, agora você tem que saber fazer essa escolha. Você tem que estar consciente que sua escolha não vai prejudicar a sua demonstração. Você não pode simplificar uma coisa para o geral. Mas você tem que ter a clareza, você tem que saber que essa simplificação que você fez não compromete sua prova. Porque a rigor mesmo eu teria que fazer essa conta novamente, colocando o caso em que o A é maior do que C. Ok? Não precisa considerar o caso igual, porque os pontos ABC são distintos. Então, os pontos distintos, coordenadas distintas. Então, eu já sei que o A é diferente do C. Para lá, axioma 2, né? Que diz que eu tenho uma correspondência bionívoca entre os pontos de uma reta e os números reais.
Então, pontos distintos vão em coordenadas distintas. Ok? Falado isso, vamos aqui para a nossa conta. Só voltar aqui, verificar se está gravando mesmo, tudo certinho. E vamos em frente. Então nós paramos aqui. Bom, aí aquela mesma propriedade que a gente estava vendo anteriormente. Aqui eu tenho a soma de dois números positivos, que são módulos, dando igual a um outro número. Então o total, que é o C menos A, é maior do que cada uma das parcelas. É maior do que C menos B e é maior do que B menos A. Ok? Pronto, então vamos pegar essas duas desigualdades e vamos trabalhar com elas. Pronto, então eu tinha essa desigualdade aqui, ó, lá, anteriormente. Então eu vou voltar aqui. Como eu estou considerando C maior do que A, então esse módulo é isso aqui, C menos A. Então eu tenho uma igualdade aqui. Do lado de cá, do lado direito, eu vou colocar uma desigualdade. Eu não sei direito qual é o sinal dessa expressão C menos B, porque eu só tenho que o C é maior que A. Eu não sei se o B é maior, se o B é menor, mas de qualquer maneira o módulo de um número é sempre maior que o número. Isso é uma propriedade de módulo. Certo? Isso é maior ou igual o número. Faltou um igual aqui. Vou colocar aqui. Horrível. Bom. Só repetindo a expressão aqui. C menos A de cima igual isso aqui, maior. É a mesma expressão, só que agora eu estou usando a segunda desigualdade, né? Vou voltar aqui, né? No slide anterior eu tenho duas desigualdades, né? Ó. Tenho uma e tenho duas. Então eu estou usando uma primeiro e depois a outra. Certo? Isso aqui vem da desigualdade 1. Isso aqui vem da desigualdade 2. Mesmo raciocínio, né? Tem uma igualdade, porque eu estou supondo que o C é maior que A. A mesma coisa, que faltou um igual aqui. Mesma coisa. Bom, aí agora você olha para as pontas dessas expressões, né? Aqui você tem a de cima, C menos A. De novo. C menos A e C menos B. Aí você olhando para as pontas, né, você tem uma desigualdade estrita aqui no meio. E aí você cancela o C. Né? Cancelou o C, cancelou o C.
E aí você ficou com essa expressão aqui. Multiplica por menos 1, o sinal de desigualdade se inverte, você obtém que o A é menor do que B. Aqui embaixo a mesma coisa. Você olha para as pontas da desigualdade. E aqui no caso você cancela o A. E ficou com C maior, né? C maior do que B. Ou se você quiser, só para arrumar, B menor que C. Daí você une essas duas expressões aqui. Você fica com A menor que B, que é menor que C. Então, o teorema 2.1 vai dizer que quando eu tenho o A menor que B menor que C, então eu vou ter que os pontos correspondentes a essas coordenadas, que é o ponto A, o ponto B e o ponto C, ele vai dizer que o ponto B está entre A e C. É isso que diz o teorema 2.1. E era o que a gente queria provar. A gente mostrou que se a igualdade ocorre, então o ponto B pertence ao segmento AC. E esse era o conteúdo da proposição conhecida como desigualdade triangular. E a gente acaba por aqui.